pessoas idosas, por exemplo, como eu também sou idoso, tem que ficar esperto ali. Tem que correr e estamos arriscados a cair, né? De Machucar. acordo com a movimentação dos carros, a cronometragem dele pode aumentar. Visto que existe a necessidade do desenvolvimento de estratégias para facilitar os desafios à acessibilidade, o foco do nosso vídeo será nos idosos e as dificuldades que tal grupo enfrenta diariamente quando o assunto é o acesso aos serviços de bem comum. No geral, iremos pensar em soluções para que ambientes públicos e privados consigam receber essas pessoas com maior segurança e conforto, visando a conclusão das atividades do dia a dia com maior independência. Atravessar as ruas correndo é um ato cotidiano para várias pessoas, pois, além do tempo curto entre uma vida agitada, há o período estreito de tempo entre as trocas de sinais no semáforo, o que é apresentado aqui como um problema a ser discutido. O que não falta são reclamações da população das mais diversas cidades do país, onde todas compartilham um dilema em comum: o tempo estritamente curto dos semáforos. E, é claro, a parcela da população mais afetada por isso são os idosos. Segundo o SET São Paulo, Companhia de Engenharia de Tráfego, cerca de apenas 3% das pessoas com mais de 60 anos têm a possibilidade de atravessar as ruas no tempo instituído pelas sinaleiras. Isso se deve à dificuldade de movimentação que pessoas com essa idade consequentemente carregam consigo. Realizar a travessia de uma via a outra acaba se tornando um dilema, pois os pertencentes à terceira idade, não só eles, mas principalmente, correm grande risco de lesões ou até mesmo atropelamento. Alguns metros parecem pouco de uma calçada a outra. Entretanto, esse trajeto pode ser um grande desafio, em especial para pessoas com mais de 60 anos. O maior obstáculo enfrentado pelos representantes da terceira idade é a autolocomoção no tempo exato do semáforo, onde a velocidade média exigida, segundo os estudos da Companhia de Engenharia de Tráfego, é de 4,3 km por hora, e a parcela de indivíduos que participaram da pesquisa alcançou apenas 2,7 km por hora. Entretanto, no dia a dia, vemos que essa média está longe de ser alcançada, o que faz com que a segurança dos idosos seja comprometida, já que a população, principalmente os condutores de veículos, não colaboram para que o simples ato de atravessar a rua seja concluído em um período de tempo digno. Vale ressaltar ainda que os dispositivos que são instalados em algumas esquinas, que serviriam para os idosos ganharem tempo na sua travessia, não são amplamente divulgados como deveriam, o que faz com que grande parte dessa população não tenha conhecimento da utilidade daquele pequeno botão, o qual facilitaria a locomoção segura de senhores e senhoras no tráfego urbano. Uma solução adequada são os botões de troca de sinal nos semáforos. Estes ajudam os idosos os permitindo cruzarem sem perigo. É uma boa solução, porém não tão acessível em todas as cidades e bairros. Outro método que pode ser utilizado são os sinais de passagem de idosos pelas faixas. Exemplo, a das escolas, colocando um quebra-molas antes, fazendo com que os automóveis reduzam a velocidade. Dessa forma, os idosos podem se sentir mais seguros em cruzar as ruas sem perigo. Inegavelmente, para os idosos é mais complicado na hora de atravessar as ruas. Uma das maiores dificuldades é a quantidade de veículos dentro das cidades impedindo o passo deles. As ruas dispõem de semáforos, mas muitas vezes estes não são suficientes ou muito complicados para os mais velhos. Dificuldade na visão, dúvidas na hora de cruzar a rua e outros problemas. As adaptações nos semáforos ajudariam os idosos a terem mais segurança ao atravessar as ruas, o que é uma tarefa que exige bastante atenção, principalmente deles mesmos, por conta da falta de mobilidade. Com a realização das adaptações necessárias, possibilita que os idosos precisem correr para atravessar, sem perigo de cair e acabar com alguma fratura.